walking away. I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone fucking except for you. I'll be coming for you, okay? Let me tell you a story. Once upon a time, I had somebody that I cared about. Somebody I had to look after. And in this world, that sort of shit's good for one thing. Getting you killed. In a day or two. Ah, olha só, o Breno agora tá falando de videogame. Sim, cara. Se você for ler aí embaixo do vídeo, no nome do meu canal, tá escrito Breno Coronato. Isso significa que o canal é meu. Então, contanto que não seja, tipo, o Carlinhos apresentando, ou, tipo, qualquer outra pessoa que não seja eu vou falar do que eu quiser e sim, eu quero falar sobre games. The Last of Us 2 é, de longe, o pedaço de mídia que eu mais cheguei a me importar com tudo que tava acontecendo dentro do jogo. Mas tem um ponto que eu acho que ninguém falou sobre isso, que é a dificuldade oculta que The Last of Us 2 oferece. Eu vi só um canal falando sobre isso, inclusive é um canal que eu gosto bastante, esse aqui. Bom, eu acho que pra gente começar a falar sobre The Last of Us 2, eu tenho que falar um pouquinho sobre The Last of Us 1, porque um jogo não faz sentido sem o outro. Até porque o 2 se chama Parte 2, porque ele continua a história do primeiro. Please, please, please don't. Please. The Last of Us é um jogo de videogame, exclusivo do PS3, se eu não me engano, em que conta a história de Ellie e Joel. Basicamente, você é o Joel, um cara que perdeu a filha no começo de uma pandemia de zumbis e etc. Tudo parece meio clichê no começo, tipo, zumbis, você tem que salvar a sua filha, não sei o quê. Mas logo no começo, você vê que o Joel, ele perde a filha dele, e o jogo em si mesmo, ele se passa uns 20 anos depois que tudo isso aconteceu. Então, logo no começo, a gente tem a apresentação desse personagem, que é o Joel, e o trauma dele, que é essa perda, né? Justamente, The Last of Us 1 é sobre o Joel e a Ellie, que mais pra frente no jogo você encontra ela, e seu objetivo principal é levar os dois pra um lugar que é tipo... Eles estão meio que fazendo uma cura, não se sabe muito bem, mas basicamente a Ellie, que é quem você encontra no jogo, ela é imune. Quando você tem alguém imune, eu não sei se isso é real no mundo da biologia, eu não sei se é assim que funciona. Quando você tem alguém imune, é muito mais fácil de você criar uma vacina. Easy. Please! Holy shit. Are we gonna help him? Put your seatbelt on, Ellie. Well, what about the guy? He ain't even hurt. Alone and forsaken by fate and by man. Oh Lord, if you hear me, please take my hand. Hope Então, basicamente, esse é o plot, né? Você tem que levar a Ellie pros caras que vão fazer a vacina e salvar o mundo, basicamente. É bem bobo, se você for parar pra pensar, mas a história do The Last of Us 1 não tá na construção desse plot. A história do The Last of Us 1 tá na construção da relação entre os dois personagens. Você tem o Joel, que é um cara que perdeu a filha lá no começo, mas que, de repente, ele tá com uma outra menina, que ele também, ao longo do jogo, ele vai considerar ela como uma filha. No primeiro momento eles são meio estranhos um com o outro e tal, mas é normal. Ao longo do jogo você vê essa relação entre eles dois crescer. A criadora do jogo, a Naughty Dog, a criadora do jogo, eles fazem muito bem com que você, tipo, sinta muita aproximação com esses personagens, né? No final do jogo você acaba gostando muito do Joel, você acaba gostando muito da Ellie, justamente porque eles dois são personagens bem característicos e muito bem pensados, né? Eles são personagens muito bem elaborados com características muito bem descritas ao longo do jogo. Você tem tanto a parte das cinematics, né, que pra quem não tá inteirado no mundo dos games, é como se fosse o filminho do jogo, e você tem também a parte da gameplay. Só que, tipo, em ambas essas partes, você tem a conversa entre os dois personagens. Óbvio que não são só os dois personagens que aparecem, mas eles são os protagonistas. Durante a gameplay, que é quando você tá realmente com o controle na mão, existe também uma interação entre os dois, né? Então, além das cinematics, você tem também essa construção de personagens durante o seu jogo. Yeah, once we're done with this whole thing, I'm gonna teach you how to play guitar. I reckon you'd really like that.
What do you say, huh? Eles estão a todo momento, a toda hora construindo esses dois personagens. E você vê uma relação entre pai e filha que no começo do jogo meio que foi morta, crescer de novo. Isso é sensacional. No fim das contas, em The Last of Us 1, você descobre, inclusive é spoiler, tá? Quando você leva a Ellie lá pros Fireflies pra eles fazerem a vacina, acaba que ela ia ser morta no processo. Não tinha como fazer com que eles extraíssem a vacina sem que ela morresse. What the fuck are you doing? Keep walking. I said keep walking. Where was the operating room? I ain't got time for this. Where? Top floor. Basicamente você tem uma grande escolha que na real não é você quem faz, né? A história que tipo, só tem um final. Tudo aquilo que você fez, toda aquela jornada que você fez pra levar a Ellie pros Fireflies, o Joe, ele cresceu tanto esse amor pela Ellie, quando ele descobre isso, né? Porque também ele só descobre isso depois. Quando ele descobre isso, ele resolve, não, sabe? Ela é a minha filha agora e eu vou cuidar dela. Então ele basicamente mata o pessoal e salva ela de morrer na cura. Só que aí é que tá, a gente tem essa discussão de que, tipo, será que o Joe fez a coisa certa? Porque no primeiro momento é meio escroto você pensar que, tipo, porra, ele sacrificou todo mundo, tipo, sacrificou entre aspas, né? Ele deixou de salvar a humanidade pra ter a Ellie junto com ele, né? Você pode argumentar aí que foi uma decisão meio egoísta. Wait! Let me go! Please. You just come after her. The Last of Us 1 é tipo, são umas 15 horas de jogo que você vê o crescimento dessa relação Ellie e Joel crescer. E por que o que acontece em The Last of Us 1 é tão importante pra gente entender o impacto que The Last of Us 2 tem? Em The Last of Us 1 você tem essa construção, certo? Você tem essa relação que se constrói com personagens que são muito bem escritos. E você acaba tendo muita empatia, tanto com a Ellie quanto com o Joel. Então você cria uma relação com os personagens. Você cria uma relação muito forte com esses personagens. No 2... O começo do 2, acho que não dá nem uma hora de começo de jogo, você tem a morte do Joel. Essa relação que você cresceu com Last of Us 1, ela é totalmente destruída, desfacelada com The Last of Us 2. E isso é tipo no começo do jogo. Então beleza, daí a gente tem o começo de The Last of Us 2, que é justamente a Ellie indo numa caçada contra quem matou o pai dela, né? Where's Abby? I'm fucking dead anyway. Why would I tell you anything? Because I can make it quick. Or I can make it so much worse. Até aí tudo bem, tipo, é bem simples. Ela vai caçar o pessoal, ela quer matar um por um, ela tá com sede de vingança. E nesse momento, eu como jogador, eu tô extremamente com o sangue fervendo. Porque tudo que eu vivi em The Last of Us 1 foi, tipo, acabado. Com a morte do Joel, você desperta no espectador um sentimento de raiva. Até porque quem matou o Joel foi uma personagem que você nunca viu na vida. Porra, do nada, ela vai... Parece que não tem muito porquê que ela quer fazer isso, não tem muito motivo. Parece que foi a esmo. Os caras viajaram pra caralho nos Estados Unidos naquela época, porra, enfrentando várias coisas, enfrentando vários perigos. O pessoal tá no meio de uma pandemia fodida pra matar o personagem do nada, e tipo, de uma maneira muito, muito pesada. E aí, então, beleza, aí você segue como a Ellie, só que durante a campanha da Ellie, você tem uma reviravolta, né? Porque a história ela é contada em 3 dias. No terceiro dia, o relógio volta. Só que o relógio volta pra você entrar como controle da personagem que matou o Joel, da Abby. Olha só esse personagem que você odeia. Agora você é ele. Eu tava discutindo com um amigo que também viu a gameplay, zerou o jogo. Você tomar controle, você tomar posse de um personagem que matou o personagem principal, que você também gostava pra caramba, que você tinha um puta preço por, parece que você, como jogador, tá concordando com tudo que a Abby fez, tá ligado? Teve muita gente, inclusive, que no primeiro momento que teve contato com a Abby, com o controle, meio que parou, deixou de lado o jogo e não conseguiu zerar, porque o impacto é muito grande, de verdade. Eu acho incrível esse impacto, tipo, porque quando você tem um filme basicamente você tá como espectador, né? Você tá de modo passivo ali assistindo as coisas que acontecem, você torce pra caramba pros personagens, pro desenrolar da história, mas é diferente quando você pega uma mídia como videogame, que coloca você no controle.
Porque uma vez que você tá no controle, parece que você tem as decisões na sua mão. Obviamente, tipo assim, isso é discutível. Existe uma linearidade que o jogo, principalmente nesse jogo que eles querem que você avance, ele coloca você num patamar em que você não quer estar. Parece que ela quer te mostrar como existem dois lados de uma mesma história, nada é tudo tão preto no branco, entende? Tipo, nossa, você no primeiro momento queria matar ela, mas olha só, essa pessoa também é humana. Tem gente que pode argumentar, assim, que isso é meio manipulador. As cenas que mostram também, tipo, tudo que você fez com a Ellie, todas as pessoas que você matou com a Ellie, você conhece agora elas vivas, e tipo, elas realmente não são tão monstruosas assim, sabe? Então ele meio que revela um outro lado das pessoas, né? Uma outra parte da história, meio que um lado B da história. A partir do momento em que você começa a jogar com a Abby, você realmente aceita que, beleza, vou jogar com essa mina aqui e foda-se. Você começa a ter um pouco de empatia com ela. Acho que há 10 horas atrás da campanha da Ellie, você tava querendo matar ela. O grande hate que esse jogo recebeu foi justamente por esse motivo, porque, tipo, a gente não quer saber da Abby, a gente quer saber da Ellie. Eu até entendo esse hate, eu também tive esse mesmo hate, mas assim, eu acho que esse jogo, você precisa jogar com uma mente aberta. Se você não sentiu nada, se você não sentiu um pingo de empatia pela história da Abby, eu sinto que você é meio psicopata ou seu cérebro não tá aberto o suficiente. Porque, beleza, eu entendo você, tipo, não gostar dela, mas assim, você dizer que o jogo é ruim porque eles colocaram uma outra personagem não faz sentido. O jogo, ele tem, acho que umas 5 ou 6 dificuldades diferentes, e no modo mais difícil do jogo é realmente muito difícil. Eu tô zerando agora no modo mais difícil e, sei lá, você toma 2 tiros, você morre. Existe uma nova dificuldade que a Naughty Dog propõe pro jogador. E essa nova dificuldade é simplesmente você aceitar jogar, você aceitar estar do lado de alguém que te fez muito mal. A Abby, ela participa de uma facção, né, no meio da pandemia, uma facção chamada os Lobos, né? E os Lobos, eles têm uma facção rival, que são os Scars, que é como eles chamam os inimigos. E essas facções, elas estão toda hora se matando. Só que na campanha da Abby, você conhece 2 personagens que são justamente dessa outra facção. Meio que o arco da Abby é ela perdoar, ela aceitar esse outro lado, porque, enfim, em um momento ali, esse outro lado salva ela, e aí ela meio que se sente no dever de proteger essas pessoas. Do mesmo jeito que a Abby passa por uma transformação de perdão, o jogador que tá controlando ela também passa por uma situação parecida. Você tá contra uma pessoa, você não quer que essa pessoa viva, você quer que essa pessoa se foda. A Naughty Dog te coloca num lugar em que você precisa perdoar essa pessoa. Assim, não que você precisa, mas pra você progredir no jogo, você precisa meio que perdoar essa pessoa. E essa pessoa nada mais é do que a Abby. Por que eu falo que esse jogo é imersivo, né? Porque as mesmas coisas que acontecem dentro do jogo, dentro da história do jogo, elas são muito facilmente relacionadas com quem tá jogando. Quando o Joel morre, eu sinto muita raiva, o que a Ellie também tá sentindo. A Ellie tá sentindo uma puta raiva e esse é o plot. A gente vai atrás deles, a gente vai matar eles um por um, cabeça por cabeça, olho por olho. E é o que eu sinto, é o que eu senti. Só que a partir do momento em que a perspectiva troca e você coloca o jogador em controle da Abby, que é justamente a vilã, né, no começo pelo menos ela é estipulada como a vilã, você percebe que as coisas não são tão assim e tipo, o jogo te mostra cenas em que dá pra ter muita empatia com a Abby também. Inclusive durante a campanha da Ellie, eu tava vira e mexe tirando foto aqui, tirando uma foto aqui, inclusive tem umas fotos no meu Instagram, se você for lá ver. Quando começou a campanha da Abby, eu não conseguia abrir a câmera do jogo, porque eu me recusava. Essa não é a personagem que me representa. Essa não é a personagem que eu quero ser nesse momento. Mas é um puta de um desafio, porque ao longo do jogo você vai vendo que as coisas não são bem assim, sabe? The Last of Us é uma série incrível, tipo, eu joguei o primeiro, acho que faz 1 ano, talvez, e é um jogo, tipo, de 2012, 2013. Pelo menos pega uma gameplay na internet, você não precisa realmente jogar pra ver como é a história, mas eu recomendo muito, mesmo levando em conta o plot meio clichê de zumbi. Esquece tudo isso. Os zumbis não são a coisa principal, as pessoas são a coisa principal. Deem mais atenção pra esse jogo, ele é incrível.